Valeu, Marcelo. Boa tarde a todos. Como o Marcelo me apresentou antes, eu não gosto muito de apresentações, mas sou o Padre Thales. E só vou dizer o que eu estou fazendo atualmente, né? Estou fazendo um doutorado em Teologia Moral e na área da educação da sexualidade. E hoje, no qual, nesta área, digamos assim, na sexualidade, na área da sexualidade em geral, João Paulo II é um grande nome, né? Já antes, não só enquanto magistério e doutrina da Igreja, mas já antes, enquanto filósofo, ele já justamente aprofundava, como poucos na época, já na década de 1950, ele já aprofundava em muito o tema da sexualidade humana. Bom, a nossa palestra desse momento, a nossa colocação, é justamente, claro, a partir de João Paulo II, mas com o tema o que Jesus revela do homem, como Jesus nos apresenta o ideal de ser humano. O Marcelo falava muito bem, a busca de João Paulo II sempre foi a busca sobre a verdade do ser humano. Quem é o ser humano? Qual é a verdade sobre o ser humano? Em meio a tantas ideologias, tanto do seu tempo enquanto padre, enquanto bispo na Polônia, mas também hoje, né? A gente pode se perguntar, em meio a tantas ideologias, sejam elas das mais diversas linhas, a pergunta é, de novo, quem é o homem, quem é o ser humano, qual a verdade sobre o ser humano? E essa busca de João Paulo II, ele expressou isso de uma maneira bastante contundente, falando através de um termo que ele buscava, né? Ele buscava a chamada antropologia adequada, ou seja, qual é a melhor visão sobre o homem. Muito bem, mas para que nós possamos realmente entrar neste tema, não só como uma palestra, como um momento formativo, mas como um momento de nós buscarmos aprofundar também na nossa espiritualidade pessoal, que deve se transformar em ação no mundo, gostaria de convidá-los a tomar a palavra de Deus, Mateus capítulo 19, versículos de 1 a 9. Podem abrir suas Bíblias aí, a gente espera um pouquinho. Mateus capítulo 9, versículos... Mateus capítulo 19, versículos de 1 a 9. Se alguém puder escrever no site, se alguém puder escrever no site, eu agradeço ali. No site não, no chat. Bom, lá na palavra de Deus, Jesus está num debate com os fariseus sobre o matrimônio. E a palavra diz o seguinte: após estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para a Judeia, além do Jordão. Uma grande multidão o seguiu e ele curou os seus doentes. Os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova: é permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhe Jesus: não lestes o que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhe eles: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Jesus respondeu-lhe: é por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres, mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita a sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério.
e aquele que desposa uma mulher rejeitada comete também adultério. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, essa passagem tem um significado importante na vida de João Paulo II, mas, sobretudo, um significado importante para compreendermos a ideia de ser humano de Jesus. O que Jesus queria apontar sobre a vida humana. Claro que nós podemos olhar para todo o Evangelho, todo o conjunto dos Evangelhos, e perceber isso, perceber toda a ação de Jesus, como Jesus vai revelando o homem ao homem. E aí, esta passagem, além de nós podermos ver em todo o Evangelho, esta passagem ela é central a partir da concepção de João Paulo II, do modo como Jesus revela o homem ao homem. Bom, essa passagem ela está no início das reflexões que João Paulo II chama de teologia do corpo, ou catequese sobre o amor humano. Nessa passagem, nós podemos ver duas coisas importantes. A primeira que se refere à dureza do coração. Ali fala Jesus, olha, Moisés deixou dar a carta de divórcio por causa da dureza dos vossos corações. E aí os fariseus, essa dureza dos corações, peço desculpas porque eu estava prestando atenção em algumas questões técnicas aqui, perdi um pouco a linha de pensamento. Bom, voltando, né? Então, duas coisas são importantes. A dureza de coração, no qual que levou os fariseus, na verdade, a relativizar aquela união natural do matrimônio, que o próprio Jesus a eleva ao grau de sacramento. Então, a dureza de coração. O que foi acontecendo com os fariseus que se manifestou neles essa dureza de coração e que antes, pelo que indica Jesus, nunca foi pensado, né, que a união homem e mulher era algo tão importante que não se imaginava a possibilidade de uma ruptura dessa união. Nós não estamos falando aqui nem de sacramento do matrimônio, estamos falando aqui de Antigo Testamento, da realidade de Moisés, né? Moisés foi quem permitiu esta carta de divórcio. Por quê? Por causa da dureza dos corações. O que significa essa dureza dos corações? Quando nós vamos nos entregando a Deus, quando nós vamos caminhando com o Senhor, nós vamos vivendo um processo de conversão e de transformação interior. Quando nós paramos, continuamos tentando viver a fé, mas paramos de buscar sempre mais o Senhor, de buscar entregar mais a nossa vida, de buscar progredir na fé, de buscar vencer algumas tentações da nossa vida, de buscar fazer melhor, nós vamos, às vezes, tentando buscar justificativas para as nossas ações. Aquilo que era um crescimento natural nosso na fé e também nas ações da nossa vida, pela nossa entrega a Deus, agora, aos poucos, nós vamos, mas eu não consigo realizar isso, eu não consigo fazer isso. Então, vamos ver se a gente consegue adaptar aqui aquilo que Deus pediu para mim. Um pouco Jesus está se referindo a isso, né? A dureza dos corações vai relativizando aquilo que era algo que já, de certa forma, era algo sagrado, porque natural também. Bom, a primeira coisa é essa, a dureza dos corações que Jesus indica. Já a segunda é a referência que Jesus faz ao princípio. Jesus está se referindo ao princípio original, aquela realidade humana antes do pecado, aquele estado de inocência original. Ou seja,
o modo como Deus havia sonhado, claro que sonhado, entre aspas, né? Nós não podemos usar categorias humanas para Deus, mas nós podemos sim imaginar, né, que Deus pensou, sonhou, quis o ser humano. Então, aquele estado original, o modo como Deus criou o ser humano e imaginou e sonhou, bem como planejou o seu crescimento e desenvolvimento no amor. Era o chamado estado original. É claro que nós não conhecemos esse estado original. Nós aqui, nenhum de nós conhece esse estado original. Por quê? Porque nós não conhecemos apenas o homem e a mulher do pecado, da concupiscência. Ou seja, nós todos fomos marcados por essa mancha do pecado original. E a consequência dessa mancha do pecado original é a concupiscência, que não é boa nem má. A concupiscência é a inclinação para o mal, inclinação para o pecado, mas ela não é nem boa nem má. Por quê? Porque por vezes eu posso ceder a essa inclinação, mas por outras vezes, por causa dessa inclinação, eu percebo que posso cair e aí eu tomo as providências para me manter na vida da graça. Então, assim, nós não conhecemos a história do homem sem o pecado, né? Contudo, como nos recorda o Papa, a vinda de Cristo, a sua encarnação, os seus ensinamentos e a paixão, morte e ressurreição, sobretudo paixão, morte e ressurreição, nos permite adentrar agora numa nova realidade. Somos homens e mulheres novos a partir do Verbo encarnado, mas com o olhar da criação. Quando Jesus nos diz para olharmos para o princípio, lá para o início, também nós, aqui ele falava para os fariseus, mas nós aqui hoje, que temos a concupiscência, que temos a marca do pecado, nós, e que Cristo já morreu, ressuscitou, que já deu a vida por nós, nós temos a condição de olhar lá para trás, perceber o plano de Deus para o homem e viver a partir da graça de Cristo. Vou explicar melhor isso, como funciona. Nós temos duas realidades que dizem quem é o homem, que falam a respeito do homem e da mulher a partir da realidade divina, ou seja, a partir da graça de Deus. A primeira realidade é a criação. Bom, nós lá no Gênesis vimos que o primeiro elemento que nos fornece a realidade da criação é aquele que está em Gênesis capítulo 1, versículo 26. O que diz lá? Gênesis 1, 26. Façamos dele, do homem, né, do homem e do ser humano, né? Façamos do ser humano a nossa imagem e semelhança. Homem e mulher são imagem de Deus, imagem da Trindade. E que imagem é essa? É a imagem da plenitude do amor, que é relação de amor. O amor não vive sozinho, o amor não se sustenta sozinho. O amor exige relação. A imagem da Trindade é a imagem da relação de amor, que é a relação de doação de uma pessoa para outra. Se nós tentarmos imaginar, claro que também, mais uma vez, né, nós não conhecemos de fato a realidade de Deus. Nós conhecemos a imagem do Deus invisível, que é o Cristo, como diz São Paulo aos Colossenses. Mas se nós tentarmos imaginar a Trindade, nós não vamos conseguir. Tem gente que tenta desenhar a Trindade. Tem gente que tenta fazer até imagem do Pai. Não esqueçamos que fazer imagem do Pai é uma idolatria. Porque o Pai não tem imagem. O Pai não tem imagem. A imagem do Pai é o Cristo. É o Cristo. Bom, não vamos entrar nessa questão. Mas vamos tentar só imaginar a Trindade, né? Com as nossas limitações, com as nossas categorias humanas. Ela é muito mais do que aquilo que nós tentamos imaginar. Mas, vejamos bem, se Deus é amor, como diz São João,
a Trindade só pode ser amor. Se o amor ele exige relação, ele não é sozinho, nós podemos imaginar a realidade da Trindade, das pessoas da Trindade, como uma grande comunhão de amor, como uma grande vivência de doação de um para o outro, o pai que se entrega para o filho que se entrega para o pai, o Espírito Santo que é, como já diziam os padres da igreja, que é esse amor que envolve o pai e o filho. O que nós temos que saber é que a Trindade é uma grande relação de amor, é a plenitude do amor, e essa plenitude é amor em relação, em relacionamento. Por isso, nós somos imagem da Trindade como homem e mulher em relação. Nunca sozinhos. Se nós achamos que nós somos imagem de Deus sozinhos, nós somos uma imagem incompleta, muito incompleta de Deus, porque o amor exige relação. Porque o amor exige comunhão, o amor exige doação. Então, a primeira realidade, nós somos imagem de Deus. Nós somos chamados ao amor, já na obra da criação, fomos chamados ao amor para vivermos o amor, para vivermos homem e mulher, essa grande relação de amor, para vivermos como comunidade humana, essa grande relação de amor. Essa é a primeira realidade que fala a respeito do homem e da mulher, que fala a respeito do ser humano. O ser humano é imagem do amor, imagem de Deus, imagem da Trindade, imagem do grande amor de Deus. E deve refletir isso na sua vida. Essa é a primeira coisa. Mas, dentro dessa realidade da criação do ser humano, criado para o amor, criado em imagem de Deus, também existe lá no Gênesis. Nós ainda estamos na primeira realidade, que é a realidade da criação. Lá no Gênesis, nós percebemos no Gênesis 2 alguns momentos em que o ser humano vai se auto-percebendo, que vai percebendo, que vai se percebendo na realidade da criação. São os momentos que João Paulo II identifica em Gênesis 2, versículo 8. Nós teremos que ler todo o capítulo 2 do Gênesis para fazer uma análise completa. Eu vou aqui dar apenas algumas indicações que são importantes para que nós tenhamos uma visão de homem a partir da palavra e também a partir das indicações de São João Paulo II. Diz Gênesis capítulo 2, versículo 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, ao lado do Oriente, e colocou nele o homem que havia criado. Então, Deus criou o homem, criou o Adão. Vamos lembrar que aqui, esse Adão, nós podemos imaginar enquanto humanidade, Deus criou o homem enquanto humanidade e o colocou no jardim. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa está lá no versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe corresponda. Segunda coisa. O homem estava só e reclama uma auxiliar, alguém que lhe corresponda. E depois o versículo 25. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Essa é a terceira coisa. Claro que nós temos que perceber aqui, nesses 3 versículos que eu citei, 3 realidades diferentes. Imaginemos, o ser humano está só, o homem está só. E ele vai olhando em volta para a obra criada, porque no relato do capítulo 2 do Gênesis, Deus cria o mundo, digamos assim, toda a fauna, a flora, e depois coloca o homem no Éden já pronto. E esse homem olha para um lado, olha para o outro, ele vê lá
o cachorro, o gato, não sei, os outros animais aí que podiam ter na época. E ele, que lindo, tudo isso é lindo, é maravilhoso, mas eu me sinto só. Eu estou só. Então, esse primeiro momento da solidão, que João Paulo II chama de solidão original, é o momento em que o ser humano vai tomando autoconsciência de si, vai se auto-percebendo diante da obra criada e vai vendo, olha, tudo isso aqui é maravilhoso, mas eu estou incompleto. Eu estou incompleto. E é o próprio Deus na palavra que traduz essa solidão do homem. E vai dizer, olha, lá no versículo 18, não é bom que o homem esteja só. E ali nós vamos vendo, João Paulo II vai indicando que existe no coração do homem um desejo de unidade, de comunhão, um desejo de estar com alguém, de relacionar-se com alguém. Vamos lembrar o que nós dissemos antes? O homem, imagem de Deus, é chamado a viver o amor em relação, por isso sente dentro de si essa necessidade do outro, essa necessidade de ir em direção ao outro, que João Paulo II chama de unidade original. E aí nós temos ali no versículo 25 essa frase aqui que parece estranha, ela até na Bíblia, se vocês forem ver, ela parece um versículo à parte, que diz assim: o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. A falta da vergonha, no plano original de Deus, queria significar uma coisa. Lembram que depois, lá no capítulo 3 do Gênesis, quando o ser humano peca, e Deus está procurando ele, procurando Adão e a Eva lá, o homem e a mulher, o que acontece? Deus chama Adão, Adão, e Adão se esconde, diz que está nu. Então, existe uma relação entre essa nudez sem a vergonha e a nudez com a vergonha. Mas o que significa essa nudez sem o elemento da vergonha? Significa que, sobre tudo isso, um podia ver o outro do modo como Deus havia criado. Essa capacidade de perceber a obra da criação, mas perceber, sobretudo, o outro ser humano. Eu pulei, evidentemente, os versículos do capítulo 2 que falam da criação do ser humano enquanto homem e mulher, que Deus tira do lado de Adão, aquele seio, aquela carne, aquele pedaço de carne, a famosa costela de Adão, porque a nós não interessa especificamente nesse momento, mas temos que ter isso em mente. Mas agora, a realidade do ser humano, homem e mulher, podiam se enxergar, olhar não só a beleza exterior, porque se a gente olhar até para alguns aqui, a gente vai, se olhar, ficar olhando muito tempo para mim, vai ter uma decepção tremenda, tremenda. Mas se tinha a capacidade de olhar a verdade do ser humano. É aí que nós queremos chegar. Tão importante isso para João Paulo II. Nós podíamos enxergar a verdade que é o homem. A verdade que é o homem, imagem de Deus, o modo como Deus havia criado. E cada um tinha essa capacidade que nós fomos perdendo aos poucos, e que só conseguimos agora enxergar o modo como Deus tinha criado com muito esforço. Claro, com a graça de Cristo na redenção nós conseguimos, mas ainda com limitações. Mas para dizer, esse é o segundo momento, o ser humano vai se percebendo ser humano e vai vendo que ele é necessitado de Deus, ele se percebe na relação com Deus, ele conversa com Deus lá no Éden, mas ele é necessitado do outro ser humano. Ninguém é completo sozinho. Ninguém é completo no individualismo. A individualidade é uma coisa, precisamos reconhecer que cada um tem a sua individualidade, Os dois grandes erros, digamos assim, dos pensamentos das filosofias do século XX foram dois que, de certa forma, partem o ser humano e olham só para uma parte do ser humano. Um
são os coletivismos, né? Vamos botar aí o coletivismo mais cruel de todos, né? Dois, né? Vamos citar os comunismos em geral, né? Que viram totalitarismos. Se nós formos pensar no próprio nazismo, tem no nazismo veias, digamos assim, vertentes não, tem no nazismo uma ideia de coletivismo da nação, mas tem também uma ideia de individualismo. Então, bom, só para dar um exemplo, né? Os coletivismos e também os individualismos. O individualismo que nós podemos visualizar muito bem no chamado utilitarismo, que também João Paulo II tanto lutou contra, né? Então, assim, são dois movimentos que separam o homem, o coletivismo e o individualismo. O homem inteiro, ele é um indivíduo único, amado por Deus, mas que não vive sem os outros. Então, essas duas realidades, do eu e dos outros da comunidade, elas devem andar juntas, né? Bom, aí nós estamos na realidade da criação. Agora, que já nos revela bastante do homem, bastante da verdade do homem. Nós temos que dar um passo avante agora. Nós temos a realidade do Cristo. O próprio Cristo, como eu falei antes, se nós formos olhar a carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é o homem revelado ao homem. Ele é o homem que é o próprio Deus e que é a imagem perfeita na sua encarnação. E por isso, olhar para o Cristo é reconhecer aquela que é a plenitude do ser humano. O cristão, desculpa, como diz o Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, essa passagem é fantástica, diz assim: só no mistério do Verbo encarnado se esclarece verdadeiramente o mistério do homem. Cristo, o novo Adão, na própria relação do mistério do Pai e do seu amor, revela o homem a si mesmo e descobre-lhe a sua vocação mais sublime. Vou repetir essa parte. Cristo, o novo Adão, na própria revelação do mistério do Pai e do seu amor, revela o homem a si mesmo e descobre-lhe a sua vocação mais sublime. O cristão, tornado à imagem do Filho, que é o primogênito entre uma multidão de irmãos, recebe as primícias do Espírito. E aqui do Espírito Santo, hein? Conforme Romanos capítulo 8, que o torna capaz de cumprir a lei nova do amor. Por meio deste Espírito, penhor da herança, o homem todo é renovado interiormente até a redenção do corpo. Então vejam, tanto na realidade da criação, como na realidade do próprio Cristo, o Verbo encarnado, nós temos ali, nessas duas realidades, a imagem da verdade sobre o homem. A realidade verdadeira do homem, para aquilo que ele foi criado, que é para viver uma vida no amor. Mas aí a gente pode se perguntar, poxa, mas que amor é esse? Até interessante, tem uma passagem de Santo Agostinho, nos comentários da carta de João, que é uma frase que nós já ouvimos muito e que até as pessoas falam por aí livremente, né? Mesmo quem até não tem intimidade religiosa, usa essa frase. Que agora eu já esqueci. Ama e faça o que quiseres. E aí, no linguajar popular, é isso, né? Bom, o amor, e vivo o amor, e vivo o amor. Eu posso amar, sou livre para fazer o que quiser. Se eu estou amando as borboletas aqui, o cachorro, o gato, eu sou livre para fazer o que eu quiser.
Só que a frase de Agostinho não era bem assim. Quando a gente vai olhar lá no texto do comentário à Carta de João, em latim, que está escrito em latim, a palavra que ele usa não é bem amor, 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 esse amor mais geral. Em latim tem duas palavras para dizer amor, ao menos duas, tem mais. Mas uma que é mais comum, que vem do verbo amare, que significa, digamos assim, um certo impulso a querer algo, ou bem ou mal. Né? Então pode ser um amor bom, um amor não tão bom assim. Ele é neutro. Esse amar, verbo amar, é um verbo que tem um significado neutro. Pode ser tanto uma coisa como outra, ou eu posso usar dele tanto para uma coisa como para outra. Mas Agostinho usa o verbo diligere. O que significa diligere? Significa um amor oblativo, um amor de doação total, um amor do próprio Cristo. Ama com amor oblativo, ama com amor de doação, ama com amor do próprio Cristo, e aí faça o que quiseres. Essa é a questão, né? Então, é a vivência da realidade do amor. O ser humano é chamado para um projeto do amor e a sua vocação é amor. Mas lembre-se, não é qualquer amor. E aí, para reconhecer essa realidade do amor, precisa mais uma vez olhar para o Cristo. Olhar para o Cristo. E eu gosto muito, apesar dele não dizer, eu gosto muito de uma relação, de uma ideia de amor que nos coloca Paulo VI na Humanae Vitae, que apesar dele não dizer explicitamente que é o amor da cruz, que é o amor de Cristo crucificado, é, é. Ele não diz explicitamente, mas é. Por quê? Porque Paulo VI vai dizer o seguinte, olha, o amor humano, o amor entre os esposos, precisa ser um amor plenamente humano. Para que esse amor seja plenamente humano, ele precisa ser um amor como um ato de vontade livre, que tem uma liberdade nesse amor. Ele precisa ser um amor que seja uma entrega total. Ele precisa ser um amor que seja fiel e exclusivo, que dê fidelidade. E ele precisa ser um amor fecundo. E essas são as características do amor de Cristo na cruz. Veja que Paulo VI está falando para os casais, para o amor no matrimônio, para o amor entre os casais, entre o casal, mas é exatamente a característica, são exatamente as características do amor de Cristo na cruz. Por quê? Porque Cristo vai à cruz com liberdade. Podia não ter ido. Cristo é fiel ao plano do Pai e se entrega a este plano, que é o plano de amor do Pai. A entrega de Cristo, como diz mesmo, tanto a carta aos Efésios, como diz em Filipenses, como dizem em Colossenses, ele não ficou com nada de si. Ele entregou tudo, tudo o que tinha. E dessa entrega gerou aquilo que é a grande fecundidade do mundo, a salvação. A grande fecundidade de Cristo no mundo foi a salvação. Cristo fez brotar para nós, na entrega de cruz, a salvação. Por isso, voltando, a verdade sobre o homem, ou uma antropologia, como dizia João Paulo II, adequada, é aquela que mostra, primeiro, que esse ser humano é a imagem de Deus. Depois, que a imagem do Cristo, que precisa se espelhar no Cristo, que precisa olhar para o próprio Cristo. Por quê?
porque a realidade da Trindade, a realidade do próprio Cristo, é esse amor de plenitude, é esse amor oblativo do qual fala Agostinho, é esse amor de entrega total, é esse amor que dá tudo o que tem. E diz também a Gáudia Spes, agora eu não vou recordar o número de cor, que existe uma grande semelhança entre a relação da Trindade e a relação dos seres humanos. A relação da Trindade é a relação dos seres humanos, que é essa relação de amor, que é essa relação do dom de si, que é essa relação da entrega total. Eu dou tudo que eu tenho para o outro. E aí é interessante porque o amor de Deus não concorda muito com a matemática, né? Se eu tenho algo que é meu, se eu tenho um telefone, se eu der meu telefone, eu vou ficar sem. Se eu der, eu posso ter aqui 10 smartphones, só tenho um e está dando problema já. Se eu tiver 10 smartphones aqui e eu der os 10, eu vou ficar sem nenhum. Agora, se eu dou a minha própria vida, se eu entrego tudo que eu tenho, se eu entrego o melhor de mim, eu ganho mais. O amor de Deus não divide, ele multiplica. Mais nasce dessa fonte. Quanto mais eu dou, mais nasce o amor de Deus dessa fonte interior da minha vida. Por isso, queridos, irmãos e irmãs, nós precisamos hoje, não é amanhã, não é depois, precisamos hoje olhar para dentro de si e perceber que eu, você, somos imagem de Deus. Que eu, você, somos imagem do próprio Cristo. Que a redenção operada por Cristo, que a morte de cruz, que a paixão, morte e ressurreição do Senhor, nos tornam criaturas novas, aptos agora para viver o modo como Deus imaginou o ser humano, o modo como Deus criou. E agora, numa perspectiva, apesar de ainda carregarmos essa mancha do pecado, de carregarmos essa inclinação para o pecado, que é a concupiscência, apesar disso, Cristo já nos resgatou. Apesar disso, Cristo já nos transformou. Apesar disso, Cristo já nos deu uma vida nova. O que muda? Ou como mudar? Ah, Cristo me deu uma vida nova, Cristo já me transformou, morreu por mim, eu repito isso sempre. Eu celebro todo ano a Páscoa, a ressurreição, sempre faço essa memória de novo, que não é uma memória de recordação, mas é um viver a realidade, né? É viver aquela mesma realidade. Eu mesmo vale para cada Santa Missa. Marcelo falava uma coisa muito importante no começo, né? A missa virtual não vale como preceito, né? Nós estávamos escusados aí no tempo em que não tinha nenhuma igreja aberta, ou para aquelas pessoas que, de certa forma, que têm idade, que têm ainda restrições na sua cidade, que ela não pode chegar até uma igreja, né, o que vai ser considerado para ela um risco, né, de vida, ok, aí se entende, é um estado de exceção, mas jamais pode virar hábito. Esse é o risco que nós estamos correndo. Tem gente que está dizendo agora, não, tá bom, aqui agora estou em casa, aqui ó, eu deito no sofá e fico ali vendo a missa. A missa da TV não realiza a salvação na minha vida, como ato redentor, que é a verdade da missa. Por quê? Porque ali, a cada missa, é o mistério da cruz acontecendo o mesmo. Não é outro, nem de novo, não é uma repetição, não. É o mistério da cruz acontecendo. Eu gosto muito da imagem do padre José Sayes, é um padre espanhol. Ele tem um tratado sobre a Eucaristia,
E lá ele coloca uma imagem de o que acontece na Santa Missa. Mais uma vez, né? As nossas imagens sempre são imperfeitas, limitadas. Mas é mais ou menos isso. Digamos que aqui está a morte de Cristo na cruz, no tempo, na história. Tá? A morte salvadora, redentora do Cristo, aqui. Essa morte redentora aqui, ela está perpetuada. Vou botar em cima, mas não fique imaginando no céu. Não, ela está perpetuada. Tá? Está perpetuada. Ela é presente sempre. Essa entrega de Cristo na cruz, esse amor oblativo, esse amor de doação total na cruz, ele é presente sempre. E a cada Santa Missa, esse mistério da cruz, que é o mesmo que está, o mesmo mistério do tempo, que, digamos assim, está eternizado, a cada Santa Missa, ele se faz presente em mistério. Tá? Então, é o mesmo mistério da cruz, que está perpetuado e que se faz presente. Por isso, a cada Santa Missa que nós participamos, Deus está nos salvando. Deus está nos salvando da forma mais concreta e real possível. Né? Bom, em outras realidades, Deus está sempre querendo nos salvar. Em outras realidades, na nossa vida de oração, nós estamos ali percebendo a salvação de Deus. Né? Na nossa oração de intimidade, nós estamos acolhendo essa salvação. Na nossa vida de caridade, nós estamos acolhendo essa salvação. Mas na Santa Missa, Deus está nos salvando. Claro que a parte da acolhida dessa salvação também está presente no momento em que nós realmente participamos da Santa Missa com amor. Por isso essas realidades, elas se completam. A pergunta, né? Vou voltar aqui. A pergunta da nossa colocação é: o que Jesus revela ao homem? Este ser humano, imagem de Deus, imagem de Cristo, que é imagem de amor, que é relação de amor, mas que se cumpre, essa imagem de Deus se cumpre na relação, na doação total, na entrega de vida. E que na Santa Missa vive essa realidade em profundidade. Em profundidade. A mesma salvação do Cristo a cada Santa Missa que nós estamos presencialmente, né? Mais uma vez, repito, estamos em tempo ainda de mais exceção em alguns lugares, algumas pessoas têm mais restrições que outras, mas jamais podemos deixar entrar na nossa cultura de que agora está tudo bem assim. Não está. Essa história de novo normal é a maior mentira do mundo. É uma normalidade de exceção. O normal é nós nos relacionarmos. O normal não é esse retiro aqui no virtual. Ele ajuda, ele é bom por alguns momentos, mas nós precisamos nos tocar, nos abraçar. Né? Não é viver um sentimentalismo, mas o ser humano precisa viver essa realidade do amor em expressão também corporal. Quem é que não precisa de um abraço? Quem é que não precisa? Quem é que não precisa ver alguém na frente, falar com alguém na frente? Senão nós corremos o risco de nos fecharmos na nossa vida interior. Mais uma vez, o risco do individualismo. E lembrando outra coisa importante: a participação na Santa Missa é a vivência da expressão comunitária de fé. Mais uma vez, é o amor da relação. A Santa Missa não é só uma relação eu e Jesus e Deus. Eu vou aqui, vou participar da Santa Missa, Jesus está me salvando, eu agora vou receber a minha Eucaristia, está tudo ok, volto para casa. Não. Santa Missa é a expressão de que Deus reúne um povo e Deus quer salvar um povo. E ninguém, diz o Concílio Vaticano II, se salva sozinho. Nós precisamos dos nossos irmãos
de fé, nós precisamos da igreja. Da igreja, não da igreja física. Nós precisamos da igreja enquanto povo de Deus. Nós precisamos da igreja enquanto realidade de salvação que transmite a salvação do Cristo, que conduz a salvação do Cristo. É aquela imagem do bom samaritano. A igreja é isso, a igreja deve ser isso. Levou a cura, né, achou o rapazinho estrupiado lá, curou, mas não deixou ali. Conduziu para a hospedaria e continuou cuidando. Ou seja, nós temos uma missão enquanto comunidade de fé, enquanto comunidade de amor, que é transmitir a salvação do Cristo a todos. A todos. Cristo entregou a sua vida por todos, não quer dizer que todos a vão acolher. Mas a entrega de Cristo foi para a salvação da humanidade, ainda que muitos não a acolham, não acolham essa salvação. Que nós possamos, nesse momento, colocar a nossa vida em oração. Vamos pedir para que o Senhor derrame a sua graça sobre nós. Vamos pedir para que o Senhor nos ajude a acolher essa graça da salvação. Vamos pedir para que o Senhor nos ajude a encontrarmos na nossa realidade interior essa vontade de Deus e essa vontade do outro. Essa vontade de Deus e essa vontade de doar-se ao outro, de reconhecer-se imagem de Deus, de reconhecer-se imagem do Cristo. E se somos imagem de Deus, imagem do Cristo, somos pessoas que não se contêm em si mesmas, mas que querem viver este amor de doação. Derrama sobre nós, Senhor, a graça do Teu Espírito, para que nós possamos encontrar na nossa vida essa realidade do homem novo, do homem transformado pelo Teu Espírito, do homem e mulher transformados pelo Teu Espírito. Derrama, Senhor, a Tua graça em nossas vidas, para que esta salvação acontecida no tempo possa continuar atuando na minha vida. Derrama, Senhor, o Teu Espírito, para que eu possa me abrir mais à realidade da fé, para que eu possa continuar crescendo na fé, para que o meu coração não endureça como o dos fariseus desse evangelho, para que eu não comece a relativizar mais a salvação, mas para que eu acolha essa salvação na minha vida, para que eu, acolhendo a salvação na minha vida, possa levar essa salvação aos outros, aquelas pessoas que estão mais perto de mim, que eu possa acolhê-las, que eu possa amá-las, que eu possa viver na sinceridade de mim mesmo, que eu possa viver com sinceridade, reconhecendo as minhas limitações, reconhecendo as minhas fraquezas, reconhecendo que às vezes eu erro, que às vezes eu caio, que às vezes eu estou andando na graça de Deus, está tudo fluindo da maneira maravilhosa, mas daqui a pouco eu caio. E aí o importante, Senhor, é que Tu me ajude para que eu possa sempre me levantar, para que eu possa sempre, Senhor, me alçar, não ficar no chão, porque sabemos que Tu não gostas do pecado, mas compreende as nossas quedas, mas te entristeces mais ainda quando nós caímos e permanecemos no chão, porque aí sim é a vitória do inimigo. Derrama, Senhor, sobre nós as Tuas bênçãos, as Tuas graças, que a força do Teu Espírito esteja sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.